Uma boa noite para você que está nos assistindo, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Abra sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler do versículo 12 ao versículo 22. É o nosso texto base de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 22. Hoje nós vamos estudar sobre o exercício dos relacionamentos na igreja. Amém? Vamos ler, versículo 12, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma do mal. Amém? Irmãos, o objetivo dessa lição é manter um bom relacionamento na igreja. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo dessa lição, nos ensinar que a gente possa ter um bom relacionamento na igreja. E a igreja é a comunhão dos santos. A igreja, em outras palavras, é a comunidade dos relacionamentos. A igreja é a comunhão dos santos. E a qualidade de uma igreja local, ela depende do bom relacionamento das pessoas com Deus e das pessoas entre si. Uma boa igreja, ela tem um bom relacionamento com Deus e ela tem um bom relacionamento umas com as outras. E a igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Paulo e Silas. E a igreja de Tessalônica, ela tornou-se uma referência, uma igreja modelo para os crentes primitivos. E ela também é uma igreja modelo para nós. Ela é uma igreja que progredia espiritualmente em todos os sentidos. 1 Tessalonicenses 4:1 vai dizer assim: Finalmente, irmãos, vós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Meus irmãos, e o segredo para a manutenção daquele processo era investir nos relacionamentos. E Paulo, ele via a igreja como uma família. Paulo, ele via a igreja como parte de sua família e ele chamava carinhosamente aquelas pessoas, aqueles crentes, de irmãos. E nós também devemos receber uns aos outros como parte de nossa família, chamar de irmãos, porque isso é o corpo de Cristo. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos em Cristo, nós ganhamos uma família na fé, nós ganhamos irmãos na fé. E no trecho de 1 Tessalonicenses, que nós lemos aqui, e Paulo ele conclama, Paulo ele chama, Paulo ele convida o povo da igreja para investir, para viver em relacionamento. Ele convida a igreja para viver em relacionamentos, convida a igreja a investir em um bom relacionamento, porque é isso que é uma igreja saudável. E primeiro eu quero falar aqui sobre os relacionamentos dos pastores com as ovelhas. No Novo Testamento, o Novo Testamento usa 4 títulos para definir um líder da igreja, um líder espiritual. Primeiro, o líder ele é chamado de pastor, depois ele é chamado de guia,
O Novo Testamento também chama o líder de ancião ou de presbítero. E a Bíblia também vai referir o líder como um bispo. E, em síntese, um líder espiritual, ele é uma pessoa madura espiritualmente e com autoridade e sabedoria. Ele alimenta, protege e dirige o rebanho. Esse é o papel do pastor e esse deve ser o relacionamento dos pastores, dos líderes com a igreja. Cuidar, dirigir, proteger e alimentar o rebanho. E Paulo, ao expor os irmãos, ele fala das responsabilidades do líder. Ele vai dizer assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olha só, com esse versículo nós aprendemos sobre quatro responsabilidades que um líder deve ter. Primeiro, ele tem que trabalhar entre o rebanho com esforço e diligência. Segundo, o pastor, o líder, deve presidir ou dirigir o rebanho com autoridade espiritual. Terceiro, o pastor ele deve admoestar, ele deve despertar a mente, ele deve fazer a ovelha pensar corretamente. E a quarta lição que nós aprendemos com esse texto, com a Bíblia, é que o pastor ele deve instruir, o líder ele deve advertir as ovelhas. Mas também Paulo vai falar sobre os relacionamentos das ovelhas com os seus líderes, com os pastores. Paulo ele também vai dizer que como nós devemos relacionar com os nossos líderes. Ele vai dizer no versículo 12 e 13 assim, mais uma vez: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos sobre três responsabilidades que nós, ovelhas, devemos ter com os nossos líderes. Primeira responsabilidade é que nós devemos acatar com apreço, ou seja, nós devemos olhar o líder com respeito, nós devemos olhar o nosso líder com honra. 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso 17 vai dizer assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra do ensino. Meus irmãos, o líder ele merece honra, o líder ele merece honra porque ele está cuidando da ovelha, porque ele está cuidando do rebanho. Honrar os que dedicam arduamente a pregação do evangelho é responsabilidade da ovelha. Honrar o seu pastor que vive realmente em favor de Deus, em favor da palavra de Deus. Segunda coisa, nós devemos amar o nosso líder. Nós devemos amar o líder em máxima consideração, não por causa da sua simpatia pessoal, mas nós devemos amar o líder por causa do trabalho que ele realiza, porque ele cuida, ele dirige as ovelhas, ele alimenta as ovelhas com a palavra de Deus, ele instrui as suas ovelhas. Então nós devemos amar o líder. E terceira lição, nós devemos viver em paz com os nossos líderes. Nós devemos viver em paz com o nosso pastor, procurando eliminar os conflitos que existem no meio de nós. Em terceiro lugar, Paulo vai falar sobre o relacionamento de uns com os outros. Ele vai falar do nosso relacionamento, de como deve ser o nosso relacionamento, o seu relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo. Paulo ele vai dizer assim: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Gente, na igreja onde
talvez você congrega, sempre vai existir 3 grupos de pessoas que precisam de uma atenção especial. Sempre vai existir aqueles que são insubmissos, aqueles que vivem desordenados. Sempre vai existir aqueles que são desanimados. Sempre vai existir aqueles que são fracos, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão fracos emocionalmente, aqueles que estão fracos espiritualmente. E segundo a Bíblia, fica bem claro que nós devemos consolar, amparar e admoestar essas pessoas que vivem desanimadas, que vivem fracas, que vivem desamparadas. E essa tarefa nossa exigirá compaixão, paciência, longanimidade por parte de todos nós. Paulo diz ainda, no versículo 15, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Quando nós somos feridos, muitas vezes a primeira coisa que nós pensamos é nos vingar, é retribuir aquilo que nós recebemos. Mas Paulo ele condena essa prática, porque o nosso dever com o próximo é fazer o bem, é seguir o bem, e principalmente também com os de fora. Não só com os irmãos da fé, mas nós devemos também fazer o bem com os de fora. E não devemos nos vingar se alguém fizer algum mal para nós, se alguma coisa de ruim acontecer conosco. Nós não devemos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. E nós devemos, cabe a nós, ajudar uns aos outros, cabe a nós instruir uns aos outros, cabe a nós aconselhar uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus para a igreja. Nós fomos chamados para viver uns com os outros, ajudando uns aos outros. 1 Pedro vai dizer assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternamente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Meus irmãos, nós fomos chamados para abençoar uns aos outros, nós fomos chamados para ajudar uns aos outros. Esse é o papel do povo de Deus. Paulo também vai tratar sobre o relacionamento da igreja com Deus. Ele vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus. A vida comunitária da igreja e suas diversas atividades pode levar o crente a negligenciar o seu relacionamento pessoal com Deus. Isso não deve acontecer. O nosso bom relacionamento não deve tirar o nosso bom relacionamento com Deus, porque comunhão com Deus deve ser a nossa prioridade, porque a qualidade de todos os outros relacionamentos, a qualidade do nosso relacionamento um com os outros depende de um bom relacionamento com Deus. Se a gente não tiver um bom relacionamento com Deus, se a gente não tiver um bom relacionamento com Jesus, os outros relacionamentos não serão firmados na palavra de Deus e será um falso relacionamento. E Paulo ele fala agora de 4 atitudes que os crentes devem ter no seu relacionamento com Deus. Ele vai dizer a partir do versículo 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Olha só, observe 4 atitudes básicas que nós devemos ter. Uma igreja que
que se alegra no Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que é grata a Deus, uma igreja que tem um fervor espiritual, ela sempre será uma igreja feliz, ela sempre será uma igreja que está orando sempre ao Senhor, ela sempre será uma igreja agradecida e ela sempre será uma igreja fervorosa no Espírito. E também Paulo vai falar sobre o relacionamento da igreja com os falsos mestres. Na Bíblia nós somos proibidos por Deus de julgar os outros hipocritamente e de julgar os motivos e atitudes dos outros. Mas Deus, contudo, Ele manda que a sua igreja tenha discernimento espiritual. Eu e você, nós devemos ter discernimento espiritual, porque a igreja o tempo todo, ela é atacada pelo diabo. A igreja o tempo todo é atacada por Satanás, que semeia falsos ensinos, que levanta muitas vezes falsos mestres para ensinar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que Paulo nos fala que como deve ser o nosso relacionamento com os falsos mestres, de como deve ser o nosso relacionamento com o falso ensino. Ele vai dizer assim no versículo 20 a 22, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma do mal. Paulo ele apresenta 4 princípios aqui nesse texto. O primeiro é que nós não devemos desprezar as profecias ou a pregação da palavra. Nós não devemos desprezar a pregação da palavra de Deus. Segundo princípio, é que nós devemos julgar todas as coisas, isto é, discernir ou provar aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo ensinado, com o objetivo de constatar a sua autenticidade ou veracidade. Terceira coisa é reter ou apegar-se ao que é bom, genuíno e verdadeiro, a fim de proteger a verdade bíblica e a sã doutrina. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui, o quarto princípio, é que nós devemos abster-se do mal, fugir do mal, afastar do mal. Fugir do mal, porque principalmente dos falsos profetas, fugir principalmente dos falsos ensinos. Esse deve ser o nosso relacionamento com o falso ensino, com os falsos mestres. Essas pessoas que pregam coisas que não agradam a Deus, que falam coisas que estão fora da palavra de Deus. Nós devemos afastar dessas pessoas. É isso que Paulo está falando, que nós devemos separar, fugir daquilo que é ao contrário à palavra de Deus. Meus irmãos, para uma igreja ser saudável, ela precisa ter 4 coisas. Ela precisa ter um bom relacionamento, ela precisa ter uma boa equipe, ela precisa ter boas atitudes e a igreja ela precisa ter uma boa liderança. E tudo isso envolve pessoas, tudo isso envolve a mim, envolve a você, tudo isso envolve um bom relacionamento. E a palavra de Deus ela estabelece princípios para os nossos relacionamentos, principalmente dentro da igreja. Para crescer espiritualmente, nós precisamos relacionar-se bem. Para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos ter bom relacionamento uns com os outros. Porque nós crescemos com as pessoas. Nós crescemos, nós fazemos a obra de Deus, nós avançamos espiritualmente, nós crescemos espiritualmente, tendo um bom relacionamento uns com os outros. Meus irmãos, que você possa ter um bom relacionamento, que você possa viver na sua igreja ajudando uns aos outros, que você possa sempre participar do culto, das atividades, participar das reuniões, participar dos cultos domésticos, ajudando uns aos outros, caminhando uns com os outros.
Que você possa ter um bom relacionamento discipulando o seu irmão, aquele que chegou, aquele que é novo na fé, que você possa ter bons relacionamentos com essas pessoas. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que a palavra de Deus nos orienta, a termos um bom relacionamento com as pessoas. Porque de fato, se nós somos cristãos, se realmente nós somos convertidos no Senhor, nós teremos um bom relacionamento uns com os outros. Nós iremos amar uns aos outros e até mesmo nós iremos amar os nossos inimigos. Amém? Meus irmãos, essa é a lição de hoje. Que você possa crer nisso aqui, que você possa colocar isso em prática, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Se você não tem um bom relacionamento com o seu pastor, se você não tem um bom relacionamento com a sua igreja, com seus irmãos, que a partir de hoje você possa ter um bom relacionamento, que a partir de hoje você possa amar o seu próximo como a ti mesmo, porque essa é a vontade do nosso Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Que você possa, nessa oração, pedir ao Senhor que Ele coloque mais amor em seu coração, se você está precisando de amar mais as pessoas, que Ele te ensine a ter bons relacionamentos, que Ele te ensine a aconselhar as pessoas, que você possa pedir nesse momento que o Senhor te ensine a orar por outras pessoas, a se preocupar e ajudar as outras pessoas. Amém? Pai querido, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que sustenta a igreja, é o Senhor que sustenta o bom relacionamento da igreja. Uma igreja só tem bons relacionamentos se ela primeiramente tiver um bom relacionamento com o Senhor. Pai, que o Senhor nos ensine, Deus, a amar mais uns aos outros, que o Senhor nos ensine a ajudar mais uns aos outros, que o Senhor nos ensine a nos preocuparmos mais e ajudar mais financeiramente, espiritualmente, fisicamente também, que nós possamos sempre estar dispostos a ajudar uns aos outros, que nós sempre possamos estar dispostos a criar relacionamentos que estão firmados na palavra do Senhor, firmados na palavra de Deus. E obrigado, Pai, por tudo. Obrigado porque a nossa igreja tem bons relacionamentos. Obrigado porque a nossa igreja tem ajudado uns aos outros. Obrigado porque a nossa igreja tem um bom relacionamento com o Senhor. E que esse relacionamento possa crescer cada vez mais, possa melhorar cada vez mais. E que nós possamos sempre estar cada vez mais firmados no Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Abençoe as nossas vidas. E que nós possamos sempre, Deus, sempre amar uns aos outros. E acima de tudo, que nós possamos amar o Senhor Jesus. Que nós possamos sempre buscar o Senhor em primeiro lugar. E que nós possamos sempre servir os nossos irmãos, servir a nossa família na fé, servindo ao Senhor com alegria. Deus, eu oro e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.